Bom, continuando então a nossa aula 13, agora vamos entrar em funcionamento dos motores. Ah, claro que vocês já viram, né, nós já vimos todas as partes e os funcionamentos, né, individuais, e até alguns em conjunto. Só que agora nós vamos agrupar todos esses componentes e mostrar como eles funcionam em conjunto, tá? Os motores alternativos de 4 tempos, que pode ser em diesel, aqui eu não coloquei, mas pode ser o ciclo diesel e o ciclo Otto, tá? São os mais utilizados no mercado hoje em dia, né? Na maioria dos veículos é utilizado esses motores. Eles possuem 4 tempos, né? Ou 4 fases, que são admissão, compressão, expansão e escape, né? São os 4 tempos e eles duram 2 voltas do motor. É isso que nós vamos ver agora. Admissão, compressão, expansão e escape. E aí se renova o ciclo, né? Se inicia um novo ciclo. Então, se vocês notaram aqui, ó, vai dar um giro, dois giros, e vai começar de novo a admissão. Ou seja, eu tenho duas voltas do meu eixo de manivelas, ou o próprio eixo do motor, para finalizar um ciclo. E temos dois pontos importantes, né, que são relacionados com a abertura e fechamento das válvulas e também da parte de ignição. Então, como tudo é sincronizado, né? Nós temos aqui dois pontos, que é o ponto morto superior e o ponto morto inferior. O que é o ponto morto superior? É o ponto máximo aonde tem a inversão do movimento, né? De subida para descida. É esse ponto aonde o pistão chega na sua maior altura, né? Digamos assim, em relação ao seu curso, né? E o ponto morto inferior é quando ele chega na parte mais inferior, quando ele tem a inversão do sentido de descida para subida. Tá? Então tem um ponto que é mesmo morto, ou seja, tu não tá nem subindo nem descendo. Né? É aquele ponto que é um ponto específico, dura muito pouco tempo, porque o motor gira a uma velocidade muito elevada. E aí, nesses dois pontos, o ponto morto superior e inferior, é que se relaciona a abertura e fechamento dessas válvulas. Então, no motor de 4 cilindros, é mais fácil de entender esses quatro tempos, tá? Mas depois nós vamos ver esse de 3 cilindros aqui, que ele tem uma peculiaridade. Então, o que acontece aqui? Em cada um desses pistões, né, desses cilindros, está acontecendo uma das fases, né, um dos tempos. Então, aqui está acontecendo a... Vamos começar aqui pela admissão. Está começando a admissão, aqui escape, né? Então, eles não estão em sequência. Porque se aqui tivesse aqui a ignição, tá? Logo depois da ignição, né, que é a fase da expansão, o que deveria ter? Escape, né? Então, ó, vai acontecer a ignição aqui. O que está acontecendo aqui? O escape? Não, está acontecendo a compressão. Então, não necessariamente isso é em sequência, isso vai depender de cada projeto, né? Cada projetista do motor vai fazer uma sequência diferente. Isso é para atender a ter um menor desbalanceamento no eixo virabrequim, tá bem? Então, o que acontece? Aqui, esses 4 tempos não são relacionados aos 4 tempos que está acontecendo, um em cada pistão. Na verdade, os 4 tempos, ele acontece todos eles no mesmo pistão, né? No mesmo cilindro está acontecendo. Ou seja, ó, compressão, agora exaustão, admissão, compressão, ignição, né? Expansão. Então, olha só, eu tenho esses 4 tempos para cada um desses pistões. Bom, então como é que funciona aqui para os 3 cilindros? Esses motores que estão vindo agora, né, já estão no mercado e cada vez mais estão surgindo, né, nos veículos, eles são motores mais baratos, né, porque, claro, imagine aqui, ó, não tem um pistão, não tem anéis, não tem pino, não tem biela, falta uma parte da manivela aqui também, então falta uma parte do bloco do motor, do cabeçote, vela, válvulas, tucho, mola e aí por diante.
injetores, né, dependendo se o motor é ciclo diesel ou Otto, né, que os motores de 3 cilindros também estão vindo em motores diesel. Então, você tem ali uma diminuição dessa massa, né, e de componentes, então ficou mais fácil. Mas aí baixou a potência. Não, o que acontece? Esses motores 3 cilindros, eles estão vindo com turbocompressor, né? Então eu tenho um aumento da potência, eu consigo colocar mais combustível, e aqui, nesse caso, eu tenho também atrito, aquecimento, né? Tenho outras desvantagens que aqui, tirando um cilindro, já melhora um monte. Só que não é o virabrequim, né, que era um dos maiores problemas, digamos assim, construtivos, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que se tem, os virabrequins não são mais difíceis de serem fabricados. Aqui, a distância angular que tem entre um pistão e outro é de 180 graus, ou seja, ó, tá embaixo, tá em cima. Tá embaixo, tá em cima, né? Aqui o que acontece? Quando um está em cima, o outro não necessariamente está embaixo, porque a distância angular entre eles é de 120 graus. Não pode ser 180, ou seja, vocês não vão conseguir ver dois pistões na parte superior e um na inferior, ou dois na inferior e um na superior. Porque senão teria um desbalanceamento muito grande no eixo virabrequim, tá? Então, por isso que é utilizada uma angulação diferente daquela utilizada em motores de 4 cilindros. E, claro, não quer dizer que só tenha, principalmente, número par, né? A maioria deles é 4, 6, 8, 10, 12, mas já existiram motores com 5 cilindros, né? Poucos, mas já existiram. Agora, então, está existindo os 3 cilindros. Não sei se daqui a pouquinho não vai ter só 2 cilindros. Claro que tem alguns tratores, os microtratores, possuem só um cilindro, né? Então, é claro que o barulho, né, e o virabrequim, ele tem que ser muito mais balanceado para isso, né? Porque só tem uma fase das 4 que está gerando potência. As outras, né, tu tem que ter um volante de inércia muito grande para manter as outras 3 fases passivas, né? Bom, então, dentro desses 4 tempos, a primeira delas, então, vamos começar pela admissão. Nós temos aqui um motor, esse aqui é ciclo Otto, né? Mas imagine que pode ser ciclo diesel também. Na admissão, vai abrir a válvula de admissão, vai entrar o ar, que pode ser aspirado ou turbo-comprimido. E no ciclo Otto, nós temos duas diferenças. Nós podemos entrar aqui com combustível, então uma mistura, naquele tipo de injeção que nós já tínhamos comentado, que é o multiponto, monoponto ou carburado. Já vem uma mistura ar-combustível. Somente aqueles que são de injeção direta é que esse combustível não entra pela válvula de admissão, ele entra depois diretamente na câmara. Como é no ciclo diesel? No ciclo diesel só entra ar, né, aspirado ou turbocomprimido, na câmara de combustão pela válvula. A injeção do combustível é feita por um injetor. Então, os dois motores eram esses dois motores, ciclo diesel e ciclo Otto, eram muito diferentes, né? Só que agora eles possuem um sistema muito parecido, né? Claro, com a evolução da eletrônica, né? Injeção eletrônica, eles começaram a ser muito parecidos, né? Então, claro que um tem ignição por vela, né? Que é o que nós vamos falar agora. Ciclo Otto, eu necessito de fechar o triângulo do fogo, né? Eu necessito do calor, tá? Nos motores do ciclo diesel, esse calor já é imprimido, né? No ar, por causa da compressão. Tem uma compressão tão elevada que o ar aquece na câmara de combustão e quando é injetado combustível, ele já entra em combustão, né? Não é necessário uma centelha, tá bem? Isso nós já tínhamos visto também onde? Lá nos conceitos, lá numa das primeiras aulas da nossa disciplina de equipamentos e processos 2, lá em conceitos básicos, nós vimos que o triângulo do fogo não necessariamente eu preciso de uma faísca, uma centelha, né? Eu posso só aquecer alguma coisa e ela já entra em ignição, né? Se não lembrarem, voltem lá e lembrem lá do ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição.
Isso aí vocês vão entender melhor aqui porque que não é necessário ter a injeção do calor, né? Uma centelha. Bom, aí eu tenho a admissão. Aqui já aconteceu a compressão e vai ser feita a ignição. Depois vamos pular lá para o outro lado. Nós temos a expansão, que já ocorreu aqui, e os gases saindo pela válvula de escape. Então, eu só tenho dois momentos do motor que eu tenho válvulas abertas. Uma na admissão, válvula de admissão, e outro no escape, que é a válvula de escape. Claro que os pontos mortos superior e inferior, né, nós já tínhamos visto lá quando nós estudamos as válvulas, que as válvulas ela não têm uma abertura e fechamento sempre no ponto morto superior. Ela fica sempre uma distância angular em relação a esses pontos, né? Se vocês também não lembrarem, retornem lá na aula que nós falamos sobre essa parte aí, tá bem? O que nós estamos mais é vendo o funcionamento, como isso aí funciona com todos os componentes, tá bem? Lembrando que no momento que acontece isso aqui, todos aqueles sensores estão lendo, né? Que nós vimos na aula da parte de todos os sistemas auxiliares, né? São vários os sensores, aquilo lá está funcionando o tempo inteiro, né? No sistema principalmente de injeção eletrônica, que são os veículos que estão chegando agora, né? Com esse tipo de tecnologia. Tudo isso aí está sendo feito, todas essas leituras estão sendo feitas a todo momento e todas as atuações, né? Está feito os cálculos e depois as atuações enviadas por sinal para fazer abertura, fechamento, fazer compensação, escape, né? Todas essas atuações, né, também acontecem no momento que esse motor está em funcionamento, fazendo admissão, compressão, combustão, né, e todos os outros. Tá bem? Aqui, então, tem um motor um pouquinho diferente, né? Eu até me esqueci de comentar lá sobre no sistema de arrefecimento. Aqui, o resfriamento desse motor, ele é realizado por meio da água, né? Que está, como esse aqui é um motor marítimo, né? A entrada da água, né? Eu não preciso deixar um ciclo fechado, tá? Eu posso deixar um ciclo aberto. Eu pego a água e aí eu não preciso de um radiador para isso, né? Não preciso resfriar essa água para depois enviar novamente lá para o... Então, eu tenho mecanismos a menos, principalmente no sistema de arrefecimento. Então, a água entra externamente, passa pelos sistemas que têm que ser refrigerados dentro do motor, que nós já tínhamos visto, e sai. E aí depois vem uma nova água, né? Que está numa temperatura baixa. Então, eu não preciso ter um controle tão preciso disso aí. O que acontece? Alguns desses motores, por causa da temperatura que é muito muito extrema, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que essa água aqui faz o resfriamento, né? Ela passa por dentro de um radiador. Então, eu não preciso ter um ventilador uma ventoinha para fazer a refrigeração. Nesse caso, até porque os barcos andam a uma velocidade menor. Eu faço o resfriamento da água num ciclo fechado. Tá bem? Isso por quê? Porque alguns desses motores, eles funcionam, eles vão, né, esses barcos vão também para água salgada. E aí o que acontece? Na água salgada eu tenho um problema que é o sal, que vai corroer. Então eu tenho um sistema que pode ser que sofra corrosão, né? Mas a água que está entrando lá dentro da camisa, sendo ela molhada ou não, né? Para fazer o resfriamento, é uma água limpa, não é a água que está entrando. Tá? Então, tem esses dois tipos de sistemas de arrefecimento que eu não havia comentado. Tá? Esse aqui, ele resfria a água que passa por dentro do motor. Muito bem. Então, a compressão, né, é essa fase que nós tínhamos comentado aqui, ela vem logo depois da admissão. E ela está acontecendo aqui, ó, admissão, compressão, é injetado o combustível e aí vira expansão, tá? Quando é que começa a compressão? A compressão ela começa com o fechamento da válvula da admissão e quando o pistão
para de fazer a descida dele e começa a fazer a subida, tá? A compressão é quando chega lá em cima, no ponto morto superior. Então, ele vai do ponto morto inferior para o superior, fazendo a compressão do ar que foi admitido. Depois nós temos a fase de expansão. Fase de expansão é quando eu tenho a ignição, né? A minha centelha é a parte de expansão, ou quando eu injeto no ciclo diesel, quando eu injeto combustível. Aí, nesse momento, eu tenho a ignição e começa, então, a expansão, que é quando o pistão está no ponto morto superior e ele vai para o ponto morto inferior. Aqui dá para ver, né, o ângulo que nós tínhamos comentado ali, só para vocês lembrarem, ó, ele não acontece no ponto morto superior, tá? Ele está aqui, ó, na fase de escape, ele na fase de compressão, né? Compressão aqui é laranja, a 2. Quando ela está na fase de compressão, ele faz a ignição um pouquinho antes de chegar no final, né? Um pouquinho antes dele chegar no ponto morto superior e iniciar, então, a combustão, né? Ou a expansão. E esses ângulos, claro, eu falei para vocês que eles são projetados para que se tenha uma melhor eficiência na combustão da queima, né, dos combustíveis. Depois nós temos o escape, né, que é a última, digamos assim, dessa sequência, que é quando eu tenho que colocar para fora os gases da queima, né, e, claro, esses gases da queima, se eu tiver um sistema de alimentação de ar com turbocompressor, ele vai ser ainda utilizado lá para gerar uma compressão no ar da admissão, né? Então, eu ainda consigo. Claro que isso aí também é um esforço maior, né? Porque o meu pistão tem que empurrar para fora esses gases com pressão, né? Eu estou movimentando um componente lá depois. Não é simplesmente passar por um catalisador, né? E tubulação e silenciador, enfim. Tá bem? Então, o escape é essa parte de remover, né? Retirar os gases da combustão de dentro da câmara de combustão. Bom, aí nós temos um motor alternativo de 2 tempos, tá? O 4 tempos acontece tudo, né? Isso aí, nesses 4 tempos. E o motor alternativo de 2 tempos, o que ele faz? Ele também tem admissão, compressão, expansão e escape. Espera aí, mas então ele tem 4 tempos? Não, na verdade o que acontece é que ele provoca tudo isso aí em 2 tempos. Por quê? Porque só tem um giro do meu eixo, tá? O que ele vai fazer? Imaginem que aqui, ó, tá fazendo escape e já tá fazendo admissão, tá? O que é? A admissão da minha câmara. Então, o próprio ar e combustível que tem aqui embaixo, ele entra na câmara de combustão e os gases, empurrando para fora os gases da queima, tá? Então, eu faço o escape e a admissão no mesmo momento. Quando ele sobe, o que ele faz? Ele faz a compressão, tá? E aí, o que ele vai fazer? Depois, ele vai fazer a expansão. E acabou. Já se foi um ciclo. Ele fez tudo numa subida e numa descida, tá? Então, por isso que... E, claro, a admissão, ela é feita em 2 etapas, tá? Tem a admissão, que é o ar que entra, porque o pistão sobe, né? O ar entra, que forma um vácuo aqui. O ar entra e entra em contato com o combustível. Porque nesses motores aqui, o combustível e o óleo lubrificante, ele é misturado, né? Vocês vão ter que fazer uma mistura. Tem misturas que é 1 para 50, que é um para 40, 1 para 25. Isso vai depender do tipo de óleo, tá? Do óleo 2 tempos que é utilizado, que é um óleo lubrificante. Então, o óleo lubrificante ele vai servir para lubrificar todos esses componentes, inclusive aqui o cilindro, tá? Pistão, anéis, e também ele vai servir para entrar em combustão, tá? Então, se vocês clicarem aqui nessa imagem, vai ser direcionado para vocês lá um videozinho bem explicativo também, se ficar alguma dúvida aqui nessa explicação. Então, vejam que eu tenho um motor que eu consigo gerar potência na metade do tempo, tá? Então, por isso que
antigamente, eu acho que era o DKV, que ele era motor 2 tempos, e o DKV ele tinha 3 cilindros, e aí ele botava assim, tinha uma plaquinha nele, né, que era 3 igual a 6. Porque como um motor precisa de um motor de 4 tempos, né, precisa de 6, esse aqui precisaria de 3 para gerar a mesma potência. Claro que o consumo deles é o mesmo, mas ele gera potência em menos tempo. A mesma potência, né, ou bem próxima potência em menos tempo. Então ele dá só uma volta. Então, notem que aqui, ó, não tem comando de válvula, não tem cabeçote. Porque a abertura e fechamento das válvulas se dá pelo próprio pistão. Não tem bomba de óleo, não tem bomba d'água, né? Porque até o arrefecimento é feito por ar, né? Por isso que tem essas aletas aqui no bloco do motor. Então, eu tenho um motor muito compacto, né? E, de certa forma, fácil de dar manutenção, porque são poucos componentes móveis, né? E então tá aqui a explicação, ó. Claro, tá um pouquinho rápido, né? Mas olha aqui, ó. A admissão é feita quando o pistão tá lá em cima. No 4 tempos não acontece isso, né? O pistão tem que estar descendo para ele estar admitindo. Aqui, quando ele sobe, ele é admitido. Ele se mistura com a gasolina e o óleo e o óleo 2 tempos, que já foi colocado lá no momento do abastecimento. Tem que misturar eles dois e colocar lá dentro. E aí essa admissão ela ocorre de duas etapas: a admissão para o cárter e depois a admissão para a câmara de combustão. Quando desce o pistão é que acontece a admissão, claro, para a câmara de combustão, mas tem a admissão também do ar que vai lá para dentro. E por que acontece isso aqui? Porque quando o pistão sobe, esse ar tem que entrar. Por quê? Porque depois essa pressão que fica aqui interna faz com que ele suba lá para a parte superior do pistão, jogue para fora os gases, né, e entra no lugar, então, desse espaço. Então, notem que, ó, toda vez que ele sobe, acontece ignição, ó. Então, só precisou de uma volta para executar todos esses 4 tempos, que também tem, né? Tem expansão, admissão e escape. E compressão e ignição também. Só que, claro, é muito mais rápido, né? E por isso que esses motores são muito mais velozes, né? Antigamente existiam veículos com esse tipo de motor, mas por causa principalmente das legislações, né, de emissão de poluente, esses motores começaram a sair do mercado desses veículos maiores, né? E aí começaram a ser utilizados em equipamentos menores, né? Que aquelas roçadeiras, até jet ski também utiliza. Antigamente motocicletas tinham esse tipo de motor, cortadores de grama, né? Esse tipo de equipamento menor, né? Bom, então, quais são as vantagens desse motor? É a simplicidade na mecânica. Ela é muito menor, menos componentes, é menor o motor. Então, eu não tenho todos aqueles sistemas auxiliares, né? Então, é muito mais fácil da manutenção, tá? Então, a simplicidade da mecânica até faz com que, muitas vezes, o próprio proprietário, né, o próprio dono do equipamento faça a manutenção, tá? Como ele tem tamanho menor e também a massa dele é menor em relação ao de 4 tempos, eu consigo colocar ele num equipamento que eu tenho que transportar, no caso de uma roçadora. Imagina um motor de 4 tempos ali em cima, é muito maior, né? E tem mais componentes, né? Mais difícil de dar manutenção. O baixo custo de produção e manutenção, em função também disso, né? Tem menos componentes, mais barato. Mais fácil de construir, também é mais barato. Tem uma versatilidade muito grande, porque imagina, antigamente era utilizado em motores de caminhão, né? Que eram a diesel, né? Que era acho que era o Detroit, motor Detroit, que era a diesel, 2 tempos.
Então, eles eram utilizados em equipamentos maiores, mas depois, por causa da legislação, eles foram reduzindo o número ou as opções de equipamentos que podiam ser movidos por esse motor, né? E começaram a ser utilizados em pequenos motores, né? Que não tem muita potência. É um motor que dá o dobro de potência, né? Só que, na verdade, o dobro de potência dá também o dobro de consumo por um mesmo momento. Porque como num ciclo, ele já tem que fazer a combustão de novo, então eu consigo entregar o dobro de potência no mesmo momento, né? No mesmo tempo que eu entrego essa potência, então eu tenho que também colocar o dobro de combustível, tá? Então ele também tem um consumo muito elevado, mas ele te dá o dobro de potência. Então, tu pode ter um motor menor, né? Porque ele gira mais rápido, né? A rotação dele é mais elevada. Bom, e quais são as desvantagens? É aí que começa o problema desses motores, né? Por isso que eles não seguiram, né? Então, uma delas é a mistura do óleo no combustível. Toda vez que eu tenho que fazer esse abastecimento, eu tenho que fazer o abastecimento e já fazer essa mistura, tá? Então, na prática, se utiliza assim um tanque de 50 litros, se coloca 1 litro, né? E aí tem algumas variações dependendo do óleo, 50:1, 25 ou 20, tá? Já vem um misturador pronto, né? Tu compra, né? Já muitas vezes vem com equipamento, então tu compra uma roçadora, compra uma motosserra, ou tu compra que vem 1 litro, né? É um galãozinho e ali já tem a marca para tu colocar a gasolina e depois tem um outro risquinho que é para tu adicionar o óleo, né? Então tu sempre faz aquilo ali, não precisa ficar fazendo cálculo ou pegar um recipiente e ficar medindo contra as coisas. Tu faz diretamente no recipiente, né? Só fazendo a adição então da gasolina nesse recipiente aí e depois o óleo, que é chamado óleo 2 tempos, né? É altamente poluente porque esse óleo ele é lubrificante, ele não é combustível. Então, ele gera uma fumaça mais carregada, mais escura, e isso aí vai direto para a atmosfera. E como não tem sistema de filtragem, assim como nós vimos lá com catalisador, né, então, sonda lambda, né, e os componentes que são utilizados para fazer a leitura desses poluentes. Então, eu tenho uma poluição maior porque eu não controlo eles. O nível de ruído é maior por quê? E vibração, claro, porque ele gira o dobro de vezes no mesmo momento, né? Ele tem 2 combustões enquanto o motor 4 tempos tem uma. Então a vibração dele é muito maior, né? E isso nesses equipamentos ele passa para ti, né? Quem trabalha com roçadora o dia inteiro tem que usar luva porque senão cria uma sensibilidade, né, nas mãos por causa dessa vibração. E ele é um motor um pouco sensível, né, a variações. Então, se tu pega um motor 4 tempos, tu consegue trabalhar com ele no frio, né, e depois num dia bem quente. Já o motor 2 tempos, no frio, ele é mais difícil de entrar em funcionamento, né? Se tu pegar uma motosserra num dia muito frio, tu vai ter que fazer, tu vai ter que tentar fazer a movimentação, né, dela, que é por corda, né, tu vai puxar, tu vai ter que ficar puxando várias vezes, né, porque ele não consegue entrar em ignição porque o ar está muito frio, né, o combustível está muito frio, então tem esses problemas. E claro que também a questão que essas viscosidades, né, complicam e também as temperaturas. Então a acessibilidade principalmente está em relação ao quê? Rotação muito elevada, né, altitude. Se eu pegar um equipamento que foi projetado para altitudes, baixas altitudes, né, nível do mar, e levar para o outro lugar, ele vai ter um outro tipo de funcionamento porque não tem tanto oxigênio. Vou ter que fazer um outro tipo de regulagem, né? Temperatura também, a carga, ou seja, ele tem uma reserva de torque muito baixa. Então, se tu está cortando grama e de repente chegou numa parte que tem uma massa maior de grama para tu cortar, ele já diminui muito a rotação, né? A reserva de torque dele é muito baixa. Ele ganha em função do número de rotações.
a rotação dele é mais elevada, né? Mas o torque não é tão grande assim. Também a qualidade do combustível, muitas vezes as pessoas que utilizam esse tipo de equipamento compra a gasolina normal, comum, e depois faz a separação do álcool, né? E para que ele tenha, então, uma potência maior, né? E porque o álcool também, como é um motor 2 tempos, ele não foi projetado para ter taxa de compressão diferente, né? Para ter ignição em ponto diferente. Então, também complica, né? Claro que os motores agora já estão vindo com uma regulagem sabendo que tem já 26%, 27% de álcool, né? Mas, a princípio, eu utilizo gasolina, eu faço essa separação e utilizo só gasolina, né? Que aí eu vejo que eu tenho um ganho em potência maior. O consumo de combustível é elevado por causa que, se vocês notarem ali, né, notaram no vídeo, vocês podem até voltar um pouquinho, a combustão ali, quando entra o ar da admissão, o escape está aberto. Ou seja, uma parte dessa combustão também pode sair. Uma parte desse combustível pode sair junto com o escape, né? Ou, se não saiu todos os gases do escape, né? Uma parte desses gases ficam lá dentro. E aí, como não tenho só oxigênio, tenho gases lá dentro do escape que não saiu totalmente, eu tenho também uma mistura pobre. E aí eu não consigo consumir todo aquele combustível porque falta oxigênio, né? Então eu tenho ali uma mistura pobre, ou eu tenho uma saída desse combustível pela válvula de escape que está aberta, tá? Ele tem uma menor durabilidade porque, claro, se tu utiliza um motor um ano inteiro, aqui é como se tu utilizasse 2, porque ele dá mais ciclos por vezes, né? Ele faz mais coisas no mesmo tempo. Enquanto um motor 4 tempos demora 2 voltas para fazer novamente a combustão, no outro não. No outro vai precisar de uma volta só. Então ele faz o dobro no mesmo período, ele faz o dobro de vezes a mesma função, tá? Então por isso que ele tem uma menor durabilidade nesse tempo, porque ele trabalha mais, né? Bom, então até aqui foram os momentos, os motores alternativos, né? 4 e 2 tempos. E agora, só para nós, a título de curiosidade, né? Nós vamos ver os motores rotativos. Não existem no Brasil, tá? Esse aqui é um modelo que foi projetado, se não me engano, Félix, ou Philipp, Félix, acho que é o nome dele, Wankel. É um alemão, e ele não faz muito tempo, né? Faz um pouco mais de 100 anos que ele desenvolveu esse tipo de motor rotativo. Qual que é a vantagem dele? Como ele já é um motor rotativo, é mais fácil transmitir esse movimento. Notem que ele não precisa de muitos componentes. Abertura, fechamento de válvula, cabeçote, não tem nada disso, né? Ele é diretamente rotativo aqui. E ele possui 3 câmaras, né? Por ele ter esse formato triangular aqui, né? Não é bem triangular, mas ele tem, então, 3 câmaras. Uma faz admissão, uma faz compressão, outra faz escape. Então, todas elas, isso aqui também possui 4 tempos, tá? Então, aqui, ó, admissão, tem a válvula de admissão, vai fazer a entrada do ar juntamente com o combustível, tá? É um 4 tempos Otto, né? E depois ele vai para a parte de compressão, ele vai comprimir. Então, ó, aqui admitiu, dá para ver que a câmara aqui diminui, ó, diminuiu, e aí, então, gerada a centelha. E aí gera a centelha e ele entra na fase de expansão. E, por fim, depois, quando ele chega na parte onde fica aberta a válvula, não tem válvula, na verdade, né? Fica aberta a câmara de escape, ele empurra esses gases da queima para fora. Então, é um motor diferente, né? E que tem várias vantagens e desvantagens. As desvantagens é a questão da lubrificação, né? Porque ele tem muito atrito com os componentes internos e
E aí ele acaba tendo esse tipo de falha, né? E não foi bem aceito pelo mercado, não se sabe por quê, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver com as empresas que são fabricantes, né, de motores, porque é um motor bem simples, né? E ele equipou os veículos Mazda, né? Há um bom tempo. Também foram utilizados em veículos preparados, né? Também foi utilizado esse tipo de motor. Então aqui tem um videozinho que vai é um link, né, de um vídeo que vocês clicarem, vocês vão ver um motor desses aí em funcionamento. Depois foram desenvolvidos os quasi-turbine, que é no Canadá, né? Foi uma família, né, Saint-Hilaire, lá de Quebec, que, claro, tinha um professor que estava também junto nesse projeto. Eles conseguiram em 2004, aliás, eles conseguiram em 1996, conseguiram a patente desse motor. Em 2004 que eles conseguiram equipar, então faz muito pouco tempo, né? E que conseguiram equipar então um kart, né, para fazer esses estudos. Então, se vocês procurarem na internet, vai ter mais informações sobre isso aí. Eles estão agora em processo por causa das leis de poluentes, né? Esse tipo de motor ele precisa de melhorias em relação para essa adequação, né? Só que ele tem algumas melhorias em relação ao outro, que é a questão de vedação, né, e de desgaste, tá? E esse aqui, ele não possui o Wankel, ele possui um eixo excêntrico, como se fosse um virabrequim, né? Mas é um eixo excêntrico, e esse aqui não, ele é no próprio eixo. Ele faz essa rotação, né? Essa transmissão, né? Da energia gerada, né? Pela combustão, ele consegue transmitir diretamente para o eixo. Não tem nenhuma transmissão ali no meio, tá bem? Então, é um motor que está sendo estudado ainda, né? Para ver se vai ser bem aceito, né? No mercado. Claro que vai ter pressões políticas, principalmente, né? Para que não se engaje, né? Bom, então, ficamos por aqui nessa parte, né, de funcionamento. Na próxima vai ser a questão de manutenções desses motores. E aí vamos dar fim à aula 13 e também a parte de motores a combustão interna. E vamos para a próxima, que é a aula 14. Nós vamos ver, então, turbinas a gás e turbinas a vapor. Tá bem? Até a próxima.